muitos políticos do Centrão já se entregariam abertamente. Eles estão entregando assim de forma muito discreta, eles não podem abandonar, né, o barco aí mais conservador. O partido do Kassab não lançou candidato, né? Então está liberado cada um para... Mas não tem a menor dúvida que, terminado dia 2 de outubro, às 20h30, quando anunciará o resultado, o Lula vai ter uma enxurrada de pedidos de audiência, conversa, o Centrão vai virar lulista desde criancinha, não tem a menor dúvida disso, né? É uma questão de tempo. Agora, o principal eu não falei. Por que o Lula vai vencer no primeiro turno? Vamos lá. Isso eu estou falando faz muito tempo, botando a cara para bater. É evidente que sociólogos fazem análise, e nós não somos profetas, eu não posso prever o resultado. Agora, eu não deixo o meu entusiasmo contaminar a minha análise. É comum que isso aconteça, mas veja, o Lula está por 1,2. Pelo que dizem as pesquisas, o agregador de pesquisa hoje deu 50% já, né? 50-50, né? Uhum. Mas que, vamos dizer que esteja 52 a 48, 2% ou 49 a 51, né? Quando é 2%, é só um, na verdade. É um de lá e um de cá, né? Sim. Tira de lá, soma de cá. Então, esse percentual que está faltando vem da onde? As pesquisas já começaram a captar. Vem do Ciro, vem da Simone e vem de parcela do indeciso. Esses indecisos, que já são pouquíssimos, né, eles não vão se decidir pelo Bolsonaro, porque eles estão exatamente indecisos, porque provavelmente fazem parte, não todos, mas de um universo daqueles que, entre o primeiro e o segundo turno passado, aqueles 10 milhões, né, eles não tinham escolha e acharam que votar no Bolsonaro é o mal menor. Mas eles não têm um perfil que poderiam apoiar facilmente o presidente Lula. Então, eles estão indecisos. Estes caras não vão decidir, porque daqueles arrependidos, também já falei aqui, né, que voltaram para o mim, já voltaram há mais tempo, né, já abandonaram o campo de... aqueles 3 blocos que eu falava, né? Um bloco voltou para o Lula, um bloco voltou para o Bolsonaro e um bloco está aí. Essa turma, eu acho que, se ele ficou indeciso até agora, não é por um pouco esse preconceito contra o presidente Lula, o que fizeram com este senhor, melhor presidente da história, só a história um dia vai aquilatar, esses meios de comunicação vão pedir desculpa publicamente, mas isso daqui a um certo tempo, né? Então, o meu prognóstico, né, a minha estimativa é que 1% ou 2% possam vir destes indecisos de última hora. Mas o mais importante é o eleitor de Ciro. As pesquisas têm feito a pergunta: o quão decidido o senhor ou a senhora está com o seu voto? Então, Lula e Bolsonaro é 90%. Não sei mais quem, 70%, 80%, etc. Quando chega no Ciro, só 43% está muito fechado, decidido. Ou seja, tem quase 60% dispostos a ainda mudar. E aí, quando pergunta, bom, se o senhor for mudar, para quem o senhor mudaria, né? Metade dos que estão dispostos a mudar é para o presidente Lula. Então, você veja que o percentual de Ciro, que está encolhendo e vai encolher mais, mas esses 30% dos 60% pode significar 1,5 ponto na pesquisa, que é mais até do que nós estamos precisando. E no caso da Simone, também o eleitor. Então, somado tudo isso, eu estou convencido que nós vamos eleger o presidente Lula com uma votação parecida com a que teve Fernando Henrique Cardoso. Ninguém ganha no primeiro turno com 60%. Isso não existe no mundo, não é no Brasil, no mundo, né? Porque a sociedade é muito plural, são muitos candidatos, né? Mas, então, o Fernando Henrique elegeu com 53%, as duas vezes, né? Não é na trave, mas é 53%, né? 3% a mais, né?
Então, acho que o Lula vai vencer no primeiro turno com um percentual assim, 51, 52. A Dilma venceu por 3%, que na verdade é 1,5%. Né? Então, eu estou confiante que o Lula vai vencer as eleições no primeiro turno. Professor, a gente teve uma pesquisa já hoje de manhã que saiu. Eu sei que o senhor não gosta muito de analisar pesquisa por telefone. A gente sempre faz a ressalva aqui de que pesquisas via telefone não são exatamente confiáveis, mas é bom a gente passar pelos números da pesquisa. O senhor tem aí na mão? Então, tenho sim. Eles fizeram, digamos assim, uma acomodação dos números para se hoje sai o Ibope à noite, que é o IPEC, né? E vai dar uma estabilidade, como tem dado nos últimos meses. O Lula pode crescer na margem de erro 1 ponto, mas o Bolsonaro pode sair da margem de erro para baixo. Tem analistas por aí do nosso campo que dizem que a boca do jacaré está fechando. Não está fechando a boca do jacaré, né? Não está fechando, isso não é fato comprovado. Ao contrário, ela deu uma embicadinha. O Bolsonaro deu uma embicadinha e nessa pesquisa que você mencionou aí, o Lula embica 3 pontos para frente. É que, na verdade, o resultado anterior estava fora da realidade. Então, eles estão ajustando para chegar nos 11, 12 pontos de diferença, que é. Eu calculei, eu fiz uma circular agora, semana passada, vencendo o Lula no primeiro turno, a diferença vai dar mais ou menos 12, 13 milhões de votos. Não é pouca coisa, é uma surra grande, né? E se for ao segundo turno, esse sobe para 18 a 20 milhões de diferença, né? Tem pessoas que falam assim, segundo turno é outra eleição. Mas pessoas que falam isso não entendem nada de eleição, não entendem nada de pesquisa e muito menos do comportamento do eleitor. Nenhum lugar do mundo inteiro, quando eu falo mundo, não é os 7 eleições no Brasil que houve segundo turno, é no mundo. Há uma virada de tal maneira, porque nós estamos falando de eleição de presidente. Mas em prefeitura, lá naquele lugar, eu sei que houve uma virada. Você quer comparar uma prefeitura com a presidência da República? Mas teve um governo de Estado, não sei aonde, lá no Nordeste, que virou também. Não sei esse exemplo de governo de Estado. Prefeitura até tem. Né? Então, não há exemplos no mundo de situações em uma virada, a não ser uma catástrofe. Lula mata uma pessoa lá na Praça da Sé, entendeu? Então, isso não vai acontecer. Então, não tem virada. Não tem virada no Brasil em lugar nenhum do mundo. Porque, veja, o Lula vai, se tiver segundo turno, ele vai na frente 12 a 15 pontos na frente. E, ao ir para o segundo turno, os eleitores de Ciro, os eleitores de Soraya, dizer tudo já canaliza para ele. Então, a tendência é ele dar um salto. As pesquisas estão mostrando a simulação de segundo turno, o Lula cresce 5, 6 pontos. Ele não cresce quase nada. Né? Então, amigos, amigas, eu estou assim muito... Essa pesquisa, então, está acomodando o resultado. Agora, quando você faz alguns recortes, e eu não gosto de recortes, né? Mas quando você faz alguns recortes, porque, veja, se a pesquisa em si já não é muito científica, você imagina quando você recorta. Você dá lá 2.000 telefonemas e você recorta e fica pesquisando. Bom, mas o que chama... Qual é a grande notícia ruim que todas as pesquisas estão dando para o Bolsonaro? Mesmo que ele não caia 1 ponto, as pessoas veem, mas não enxergam, porque elas não são dialéticas. Mas veja só, por que às vezes ele não cai nada? E a notícia é ruim para ele. Porque, aliás, amanhã começa a pagar a segunda ou terceira e última parcela, né, da compra de votos. Então, já houve 2 parcelas da compra de votos e não aconteceu nada no Brasil. A gasolina já caiu sob o sacrifício econômico da Petrobras, sobre o sacrifício que nós vamos refletir o ano que vem. Ele abaixou o CMS do Brasil inteiro,
né? Vai na conta, isso é o sacrifício de educação, saúde, Isso. que é prestado na ponta pelos governos e as prefeituras que vão sofrer com o corte do ICMS. Só para constar, não Isso. vai ter a saúde que já é ruim, vai ficar ainda pior graças às medidas eleitoreiras desse imbecil que ocupa a presidência da República. Desculpa, professor. Não, você tem razão, porque às vezes o eleitor não consegue enxergar a dimensão disso. Por exemplo, quando veio a lei do teto, a massa não foi para a rua, não houve depressão, porque o efeito não é imediato. Essa mesma do ICMS, o efeito não é imediato, mas vai ser visto a partir do ano que vem. A não ser que. Eu estou com a esperança que o Supremo julgue inconstitucional, que é esta lei que mexe no ICMS, que é o principal imposto estadual, não compete à Câmara legislar sobre os tributos estaduais. Mas, então, a esperança é essa, porque se o Supremo não mexer, só uma nova lei para revogar aquela, né, mas os efeitos serão drásticos. Tem alguns estados que o ICMS sobre o combustível é 25%, caiu para 17%. Isso vai refletir na saúde, vai refletir na educação, seguramente, né? Então, este eleitor já recebeu 2 parcelas, já sentiu a redução. Quando a redução foi cogitada, os analistas falavam vai cair 90 centavos. Não, caiu até R$2. Né? Caiu bem. E não aconteceu nada. Ele não mexe um ponto. Na última pesquisa da Datafolha, ele deu uma embicadinha dentro da margem de erro, mas para baixo. Né? Ou seja, mesmo que Lula não cresça nas pesquisas, nem ele nem diminua, nem cresça, fique onde está, é sempre notícia ruim para ele. Por quê? Para quem da campanha dele, os estrategistas diziam que em julho ele ia ultrapassar Lula, ou não, agora é agosto, não, mas em setembro é certeza que ele... Para quem pensava dessa maneira, né, e não acontece nada com tudo isso de bondades, entre aspas, que ele fez, as pesquisas são péssimas notícias para ele quando ele fica no lugar. Ou seja, ele não caiu, mas a notícia é ruim, porque não há como ele se mover. Eu tenho dito que é improvável a eleição dele, impossível a gente não usa em política. Claro. Um dos outros aspectos que é improvável, dificilmente, não sei se existe essa palavra, quem tem 55, 57 de rejeição, e aí é no mundo inteiro, não é no Brasil, no mundo inteiro, não ganha eleição, porque ele não tem para onde expandir a sua área de influência. Né? Então, ele não tem como crescer o eleitorado, né, professor? Não tem como crescer o eleitorado. Não tem espaço para crescer. Então, este núcleo fascista, duro, que eu imaginava, eu e o Marcos Coimbra, não sou só eu, né? Que dos 30%, eram 15% que era aquele núcleo mais duro fascista. A vida mostrou que é bem maior. Né? Esses 30% que ele está mostrando, essa tal metade 15-15 não está se verificando. Está mostrando que os 30% como um todo são bastante homogêneos, são muito homogêneos. Então, ele não está tendo perdas com todas as barbaridades que têm acontecido. Né? O que tem aparecido é aumentado a sua rejeição, mas não mexe nos 30% dele. Né? Quando aumenta a rejeição dele, é bom para nós, por quê? Não mexe nos 30% dele, né? Mas faz com que eleitor de Ciro, Simone e dos indecisos fale, não, para esse cara eu não vou mesmo. Então agora eu vou com o presidente Lula. Então eu estou com essa análise, Cássio. Não sei como você tem visto isso, né? Não, concordo com o senhor. E eu acho que a entrada de Marina Silva, a entrada do Guilherme Boulos mais forte na campanha, até o próprio Meirelles, que fez o L na foto,
até o próprio Meirelles. Eu acho que tudo isso cria uma onda a favor do presidente Lula, que é muito importante. Professor, eu vou pedir um segundinho aqui para falar com a comunidade o seguinte: vamos criar uma onda de uma chuva de pingos, porque até agora a comunidade, a gente está muito bem de membros. Eu quero agradecer aqui ao nosso amigo Luiz Cláudio Gomes, é esse o nome? Luiz Cláudio Gomes, que distribuiu membresia. Falta só um membro. Agora, está muito fraco de like, comunidade. A gente precisa pelo menos empatar. Faltam 600 likes para a gente empatar. Dinheiro é que está fraco, né, meu amigo Fernando? Microfone, lindão. Fraquíssimo.